O Brasil virou república em 1888. Teve Constituição, teve eleição, teve presidente eleito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Isso quer dizer que o Brasil virou uma democracia? Porque na prática, durante décadas o brasileiro até votava, mas quem escolhia mesmo não era ele. O voto existia, a urna existia, a liberdade de escolha não. E para entender por que isso aconteceu, a gente precisa desmontar uma engrenagem que funcionou muito bem na Primeira República. Uma máquina informal de poder baseada em favores, medo e dependência. Hoje, a gente vai falar do coronelismo, do voto de cabresto e de como funcionava o pacto entre coronel, governador e presidente na chamada Primeira República. Eu sou Augusto Silva, professor de História, e este é o Viagens na História. E antes de a gente seguir pela viagem, deixa eu te falar uma coisa rápida. A maior parte das pessoas que assistem a esse vídeo não é inscrito no canal. Então, se você gosta de história explicada, sem enrolação, já se inscreve agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar existindo. E já deixa aqui nos comentários a palavra cabresto, porque ela vai fazer muito mais sentido conforme o vídeo avança. Agora, para entender como essa máquina funcionava, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para um Brasil onde o Estado quase não existia. Para entender de verdade o coronelismo, a gente precisa fazer um exercício de imaginação. Esquecer Brasília, esquecer ministério, esquecer Estado organizado. O Brasil da Primeira República era um país enorme, continental, majoritariamente rural e com uma presença de governo quase simbólica. Para a maioria da população, o Estado simplesmente não existia no dia a dia. Não existia escola pública estruturada, não existia justiça acessível, não existia polícia presente de forma constante, não existia assistência social. Resolver problema com o governo era distante, caro e muitas vezes impossível. A maior parte dos brasileiros vivia no campo, trabalhava na terra, era analfabeta e dependia diretamente de quem tinha propriedade e dinheiro. E isso é importante de entender. Quem controlava a terra, controlava o trabalho. Quem controlava o trabalho, controlava a sobrevivência. Nesse contexto, a relação política não era baseada em direitos, era baseada em dependência. E aqui, uma regra básica da história que se repete em vários lugares do mundo. Quando o Estado não ocupa espaço, alguém ocupa. No Brasil da Primeira República, esse espaço não foi ocupado pela lei, nem pela Constituição e nem pela democracia. Foi ocupado pelo poder privado, pelo grande proprietário, pelo homem forte da região. Esse poder não vinha de eleição, não vinha de cargo público, vinha da terra, do dinheiro e da capacidade de mandar e proteger. É nesse vazio deixado pelo Estado que começa a se formar um sistema político informal, baseado em favores, obediência e medo. Mas antes de falar do coronel, do cabresto e da fraude, a gente precisa responder uma pergunta fundamental. Que tipo de república era essa que permitia tudo isso? Quando a gente fala em Primeira República, muita gente imagina um país desorganizado, caótico, quase sem regra. E isso é um erro comum. O Brasil não vivia uma ausência de república. O Brasil vivia um tipo específico de república. Uma república que era legal no papel, tinha Constituição, tinha leis, tinha eleições, mas que na prática funcionava como uma república das oligarquias. A Constituição de 1891 estabeleceu um regime republicano, federalista, inspirado nos Estados Unidos. Os estados ganharam muita autonomia e o poder central ficou relativamente fraco. Só que aqui entra o problema central. A autonomia política num país profundamente desigual vira autonomia das elites. O historiador José Murilo de Carvalho explica que a República Brasileira nasce sem povo, não porque o povo não existisse, mas porque ele foi excluído do jogo político. A maior parte da população era analfabeta, e pela lei, analfabeto não votava. Na prática, isso significava excluir milhões de brasileiros da cidadania. Então, a República funcionava assim. Era representativa, mas representava muito pouca gente. O historiador Boris Fausto lembra que o sistema político da Primeira República foi construído para garantir estabilidade às elites agrárias, não para ampliar a participação popular. Isso explica por que a política não girava em torno de partidos fortes, de debates públicos ou de projetos nacionais. A política girava em torno de acordos entre grupos regionais poderosos. Cada estado era quase um pequeno feudo político, governado por elites locais que controlava a economia, a política, a justiça e, claro, o processo eleitoral. A lei existia, mas quem mandava mesmo eram as oligarquias estaduais. Por isso que a gente chama esse período de república oligárquica. Não é um xingamento, é um conceito histórico. Era um sistema legal, constitucional, mas profundamente excludente, construído para funcionar de cima para baixo. E de dentro desse modelo, o poder precisava descer até a base da sociedade. Precisava chegar no interior, na zona rural, no cotidiano das pessoas. E é aí que entra a pergunta-chave dessa parte do vídeo. Se o poder está nas mãos das elites, quem fazia esse poder funcionar lá na ponta? Beleza, a gente entendeu que a Primeira República não era democrática.
já entendeu que o poder estava concentrado nas elites. Agora, vamos colocar isso no tempo, nos governos e nos nobres. Porque esse sistema não surgiu do nada. Ele foi sendo construído passo a passo ao longo das primeiras décadas da República. Depois da proclamação da República em 1889, o Brasil vive um período de instabilidade política. Os dois primeiros presidentes, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, ainda representam uma república muito mais marcada pelos militares. Mas o jogo muda de verdade a partir de 1898, quando assume o presidente Campos Salles, governando até 1902. É no governo do Campos Salles que esse modelo oligárquico começa a se organizar de forma mais clara e mais estável. O Campos Salles governa num contexto de crise econômica e percebe uma coisa fundamental. Sem acordo com as elites estaduais, o país não se sustentava politicamente. E é nesse momento que se consolida a chamada política dos governadores. O acordo era o seguinte: o presidente apoiava politicamente os governadores nos estados e, em troca, os governadores garantiam apoio ao presidente no Congresso Nacional. Isso criava estabilidade lá em cima, mas também significava que o governo federal não interferiria nas eleições estaduais e fechava os olhos para os mecanismos de controle do voto. A partir daí, o poder nacional passa a girar principalmente em torno das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. É nesse contexto que se consolida a chamada política do café com leite. São Paulo, grande produtor de café, concentrava enorme poder econômico. Minas Gerais, com forte peso político e eleitoral, tinha capacidade de articulação decisiva. Entre o início do século XX e a década de 1920, a presidência da República passava a ser ocupada majoritariamente por representantes dessas elites. Rodrigues Alves governa de 1902 a 1906, vindo de São Paulo. Afonso Pena governa de 1906 a 1909, vindo de Minas Gerais. Depois, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca e, novamente, presidentes ligados às oligarquias estaduais, sempre respeitando o equilíbrio do pacto. O ponto aqui não é decorar nomes, é entender a lógica. As eleições presidenciais nesse período não funcionavam como uma disputa aberta de projetos. Elas funcionavam como a confirmação de um acordo político prévio. Primeiro as elites negociavam, depois o país votava. O voto entrava no final como um carimbo. O presidente nesse sistema não era um líder popular, ele era o gestor de um pacto oligárquico, responsável por manter o equilíbrio entre os estados dominantes e garantir que nada fugisse do controle. Só que esse acordo nacional tinha um problema sério. Ele só funcionava se os votos aparecessem lá embaixo no interior, nas pequenas cidades, na vida real da população. E é exatamente aqui que o sistema desce de nível. Porque garantir voto no papel é uma coisa, garantir o voto na prática exige alguém mandando localmente. E quem fazia isso não era o presidente nem o governador, era o coronel. Até aqui, a gente entendeu que quem mandava lá em cima, presidente, governadores, acordos entre elites, governos. Agora eu quero te levar para o lugar onde esse sistema realmente funcionava. Não no Palácio do Catete, não no Congresso, mas no interior do Brasil. Porque nenhuma política do café com leite se sustenta se o voto não aparecer lá no final da eleição. E é aqui que entra a figura central de toda essa engrenagem, o coronel. Quando a gente fala em coronelismo, muita gente imagina um militar fardado mandando em todo mundo. Mas, na maioria dos casos, esse coronel nunca pisou no quartel. O título vinha da Guarda Nacional, ainda no Império. Mas o poder do coronel na Primeira República não vinha da farda, vinha da terra. O coronel era geralmente o grande proprietário rural da região. Dono de terras, dono de empregos, dono da sobrevivência econômica de muita gente. E num Brasil onde o Estado quase não existia no cotidiano, esse homem passava a cumprir funções que deveriam ser públicas. Era ele quem ajudava quando alguém precisava de trabalho, era ele quem resolvia conflitos, era ele quem conversava com a polícia, era ele quem intermediava qualquer contato com o poder. Na prática, o coronel virava um Estado local. E agora pensa comigo. Se a sua casa, seu emprego e a sua proteção dependem dessa mesma pessoa, você vai votar contra ele? É aqui que o coronelismo deixa de ser só um poder econômico e vira poder político. Porque o coronel não precisava convencer, ele precisava controlar. E esse controle não vinha só da violência explícita, vinha principalmente da dependência. Favor em troca de obediência, proteção em troca de lealdade, ajuda em troca de voto. É nesse contexto que o voto deixa de ser um direito e vira uma moeda de troca. O coronel organizava o chamado curral eleitoral, um conjunto de eleitores que, na prática, já tinham o voto decidido antes mesmo da eleição começar. Não porque acreditavam em um projeto político, mas porque não tinham escolha real. Lembra que até 1932, o voto no Brasil não era secreto. Isso significa que o coronel sabia exatamente em quem cada um votava. E saber em quem você vota, num contexto de dependência, é poder puro.
É por isso que o coronelismo não é uma distorção da república oligárquica. Ele é a engrenagem local que faz o sistema funcionar. O presidente precisava do apoio do Congresso, o governador precisava de estabilidade no Estado e o coronel entregava votos. Sem discurso, sem debate, sem escolhas. Mas se o coronel controlava o eleitor, como exatamente ele garantia que esse voto fosse obediente? A resposta está em um dos conceitos mais famosos da nossa história política, o voto de cabresto. Quando a gente fala em voto de cabresto, muita gente imagina só fraude grosseira, alguém apontando arma na hora da votação. Isso até existia, mas o voto de cabresto era muito mais sofisticado e muito mais eficiente. Para começar, é importante lembrar de um detalhe fundamental. Durante quase toda a Primeira República, o voto já não era secreto, nós já falamos isso. Até o Código Eleitoral de 1932, o voto ele era aberto. Todo mundo sabia em quem você votava. Agora pensa comigo, se o coronel controla o seu trabalho, controla a sua moradia, controla a sua segurança e ainda sabe em quem você votou, isso não é eleição, isso é vigilância política. O voto de cabresto funcionava como uma relação de obediência. Não era só medo, era dependência constante. O eleitor sabia que o voto tinha consequência. Votar errado podia significar perder o emprego, perder ajuda, perder proteção. E o controle começava muito antes do dia da eleição. O coronel organizava listas de eleitores, sabia quem votava, quem dependia dele, quem precisava ser pressionado. No dia da votação, a fiscalização não era do Estado, era do próprio sistema local de poder. Em muitas regiões, o eleitor votava sob o olhar direto de capangas, aliados ou representantes dos coronéis. E mesmo quando não havia violência explícita, o recado já tinha sido dado antes. Porque o voto de cabresto não precisava gritar, ele funcionava no silêncio. E aqui entra outro elemento importante, a fraude eleitoral. Urnas adulteradas, votos fantasmas, resultados ajustados depois da apuração. Tudo isso fazia parte do jogo político da Primeira República. Mas atenção, o voto de cabresto não era só trapaça técnica, ele era principalmente um mecanismo social. Um sistema em que o eleitor não se via como cidadão, mas como alguém devendo favor. É por isso que a ideia de curral eleitoral é tão importante. O curral não prende pelo muro, prende pela dependência. Comunidades inteiras votavam do mesmo jeito, não porque pensavam igual, mas porque estavam presas à mesma estrutura de poder. No papel, o Brasil tinha eleição. Na prática, o resultado já vinha pronto. O voto servia para legitimar o acordo que já existia entre coronéis, governadores e presidente. E aqui a gente fecha o ciclo. O coronel garantia o voto, o governador garantia estabilidade e o presidente mantinha o pacto nacional. O povo assistia. Mas esse sistema, por mais eficiente que fosse, tinha um custo enorme para o país. E é isso que a gente vai entender agora. Como o voto de cabresto atrasou o Brasil por décadas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta rápida aqui, porque isso que a gente acabou de ver é importante demais. Na Primeira República, quem controlava o voto controlava o poder. Não era o eleitor que decidia, era quem controlava o sistema. Hoje, a gente não vive mais o voto de cabresto, mas quem controla o alcance ainda controla quem aprende história. E a maior parte das pessoas que assiste esse vídeo ainda não é inscrita no canal. Então, se esse conteúdo tá te ajudando a entender o Brasil de um jeito que a escola nem sempre explica, se inscreve agora. Porque, diferente da Primeira República, aqui o voto é secreto e ele é seu. Agora, bora continuar, porque entender esse sistema ajuda a explicar por que o Brasil demorou tanto tempo para se tornar uma democracia de verdade. Agora eu quero que você pare um segundo e pense comigo nas consequências disso tudo. Porque o coronelismo, o voto de cabresto, não são só curiosidades do passado. Elas moldaram o Brasil que veio depois. Quando a política funciona baseada em favor, em medo, em dependência, uma coisa desaparece completamente: a cidadania. Na Primeira República, o brasileiro comum não se via sujeito do direito. Ele se via como alguém que precisava pedir. Pedir trabalho, pedir ajuda, pedir proteção, pedir até para sobreviver. E isso tem um efeito devastador ao longo prazo. Porque quando tudo vira a favor, o direito deixa de existir. Educação não vira prioridade, porque o cidadão educado questiona. Saúde não vira prioridade, porque dependência gera controle. O resultado é um país onde a maioria da população fica de fora da política por décadas. Enquanto outros países, no começo do século XX, ampliavam direitos, fortaleciam partidos, investiam em educação básica, o Brasil mantinha uma democracia de fachada. O voto existia, a república existia, mas a participação popular não. E é aqui que entra um ponto importante. Esse sistema não atrasou o Brasil por incompetência. Ele atrasou o Brasil porque funcionava exatamente como foi planejado. Manter o povo fora da política era parte do projeto. Um povo dependente não cobra.
Um povo dependente não organiza, um povo dependente não ameaça o poder. Isso ajuda a explicar por que o Brasil chega aos anos 30 como uma sociedade profundamente desigual e uma democracia extremamente frágil. Quando esse sistema começa a ruir, ele não deixa um país preparado para a participação política. Ele deixa um vazio que vai ser ocupado depois por soluções autoritárias, por líderes centralizadores, por novos modelos de controle político. O coronelismo não termina simplesmente, ele deixa herança. E entender essas heranças é fundamental para entender o Brasil de hoje. Mas aí vem a pergunta final dessa história. Esse sistema acabou ou só mudou de forma? Quando a gente chega até aqui, muita gente faz uma pergunta automática. Tá, mas isso acabou quando? E a resposta mais comum é 1930. Mas a história nunca é tão simples assim. Em 1930, a Primeira República entra em crise. A política do café com leite se rompe. Washington Luiz é derrubado. Getúlio Vargas chega ao poder. É sim uma ruptura importante. O Estado passa a ser mais centralizador. O poder dos estados diminui. O governo federal começa a se impor de verdade. Em 1932, veio o Código Eleitoral, voto secreto, justiça eleitoral, mulheres passam a votar. Tudo isso ataca diretamente o voto de cabresto. Então sim, o coronelismo clássico, aquele baseado no voto aberto, no controle direto da urna, começa a perder força. Mas agora vem a parte mais importante da conversa. Perder força não é o mesmo de desaparecer. O que acontece não é o fim da lógica do coronelismo, é a transformação dessa lógica. A dependência não some, ela muda de forma. O favor não desaparece, ele se adapta. O controle direto do voto diminuiu, mas o clientelismo continua. Em vez do coronel armado olhando o voto, surgem outras formas de controle político. Troca de favores, cargos, verbas, influência local. A base do sistema continua a mesma. Transformar direito em favor e cidadania em dependência. Por isso, quando a gente fala que o coronelismo acabou, a gente precisa completar a frase. O coronelismo mudou de roupa. Entender isso é fundamental para não cair na armadilha de achar que os problemas da democracia brasileira são só coisa do passado distante. A Primeira República acaba em 1930, mas muitas das práticas políticas que ela consolidou atravessaram o século XX e chegaram transformadas até hoje. E é por isso que estudar o coronelismo não é estudar uma curiosidade histórica. É estudar a origem de um jeito de fazer política que o Brasil ainda tenta superar. Se a gente olhar tudo o que percorreu nesse vídeo, dá para entender que o coronelismo não foi um detalhe da nossa história. Ele foi parte de um sistema político inteiro, um sistema que tinha república, tinha eleição, tinha presidente, mas não tinha cidadania de verdade. O poder funcionava como uma engrenagem. Lá em cima, os acordos entre a elite, no meio, os governadores garantindo estabilidade e lá embaixo, os coronéis controlando o voto, o trabalho e a vida cotidiana. O voto de cabresto não foi um erro do sistema, ele foi o jeito que o sistema encontrou para funcionar. Porque quando o voto deixa de ser escolha e vira obrigação, a democracia vira encenação. E isso não some simplesmente com uma nova lei ou com a troca de um governo. Essas práticas deixaram marcas, deixaram heranças, moldaram a forma como a política passa a ser vista como favor, não como direito. Por isso que estudar a Primeira República não é olhar para um passado distante e separado. É entender por que o Brasil demorou tanto para construir uma democracia minimamente inclusiva. Democracia não nasce pronta. Ela se constrói. E ela só existe de verdade quando o voto deixa de ser de cabresto e vira direito. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como o poder funcionava no Brasil, se você acha importante esse tipo de conteúdo crítico e bem explicado, se apareceu para você o botão de valeu demais, qualquer valor que você manda por ali ajuda diretamente o canal a continuar existindo e produzindo esse tipo de vídeo. E se aparecer o botão de hypar aqui do YouTube, clica nele. Isso fortalece muito o canal e ajuda esse conteúdo a chegar a mais gente. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreve para continuar viajando pela história com a gente. Valeu demais por essa viagem, obrigado por ficar aqui, um abraço e até a próxima, viajante!